Olá! Finalmente hoje vamos conversar sobre o livro que eu perdi tudo. Perdi tudo lendo esse livro. Hoje nós vamos conversar sobre Daisy Jones and the Six, que foi o livro da minha meta literária de junho. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarco.com. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que eu tenho uma meta literária. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima caso você esteja se perguntando o que é isso. Eu separo como prioridade um livro pra gente ler a cada mês. E esse foi o livro que eu separei pra ler no mês de junho. Então, se você quiser saber os outros livros, é só você dar uma olhadinha nesse vídeo. O link também vai estar no box da descrição, junto com algumas outras resenhas que vocês possam se interessar relacionadas a esse livro aqui. Esse livro foi completamente o surto, porque eu saí da minha zona de conforto, e quem me acompanha aqui sabe o tipo de livro que eu gosto de ler, e não é romance. Eu não sou muito chegada em romance, e eu sempre busco mais por crimes policiais, true crime, suspense. Então, ler um romance saiu ali um pouquinho da minha zona de conforto, mas eu confesso que ainda bem que eu saí da minha zona de conforto, porque eu perdi tudo lendo esse livro. Esse livro me fez me apaixonar muito mais por essa escrita e principalmente por essa autora, que é a Taylor Jenkins Reid, acho que é Reid. Então, temos aí esse livrão de romance, nada idealizado, e é exatamente por isso que eu gostei tanto do livro. Uma das coisas que me irrita mais em romance são aqueles clichês e, sabe, coisas assim que a gente sabe que não é muito real, mulheres esperando que um homem salve sabe, essas coisas que já não tenho mais paciência pra isso. Eu não tenho paciência pra isso, na verdade eu nunca tive. E então por isso que eu reluto um pouco em ler romances, porque não é muito a minha vibe esses romance que eu chamo de mela cueca, não é mesmo? Então essas coisas assim eu não gosto muito. E quando eu recebi a indicação pra ler esse livro, eu vi que era um romance e falei, cara, tenho certeza que eu vou gostar desse livro. Todo mundo que me recomendou falou, você vai gostar do livro, é um romance focado mais em relações verdadeiras e relações reais, não tem nada idealizado, é sobre uma banda e sobre música, então tudo esse universo que você gosta, porque eu gosto muito de música, vocês sabem disso, eu sou ligada em música 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vivo escutando música, então eu sou muito ligada nesse universo musical, então juntou os dois mundos que eu gosto, de livro e música, com uma história de romance incrível. Bom, o livro vai contar pra gente a história da Daisy Jones e a banda The Six. O livro é muito interessante porque ele é contado como se fosse um mega livro de entrevistas. A gente tem a história contada dessa banda, é uma banda que fez sucesso nos anos 70 e estão fazendo um livro sobre essa banda que estourou nos anos 70 e os bastidores e os por trás e os perrengues que essa banda teve. E por que eles se separaram? A gente já sabe que eles não estão mais juntos e a gente vai caminhar por essa história, do surgimento da banda até o motivo pelo qual eles se separaram, e alguns nem se falam mais. Então a gente vai acompanhar toda essa história no decorrer dos anos, contadas por eles mesmos. A gente tem aqui essa página e tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 personagens aqui, meio que contando a história em forma de entrevistas. É tipo pergunta e resposta e não fica maçante. As coisas mais legais do livro foi isso pra mim. Cada um tem uma perspectiva diferente sobre o mesmo acontecimento e isso é muito legal. E você entende o lado de cada uma dessas pessoas. Por isso que eu achei a escrita da Taylor sensacional, assim, sensacional. A escrita dela é sensacional. Eu me apaixonei pela escrita dessa mulher, e eu confesso que eu fiquei curiosa para ler mais livros da Taylor Jenkins, e eu já recebi a indicação de vocês para ler outros livros dela, e por mais que seja romance, fiquei aí um pouco curiosa para ler, confesso, porque a escrita me prendeu muito. É muito fácil de ler, porque como é uma escrita como se fosse entrevista, uma escrita documental, basicamente você consegue ver
que isso tá sendo meio que documentado e o livro inteiro é escrito baseado nessa ideia de entrevistas e documentos. Então, literalmente parece que você está assistindo e lendo um documentário. A história em si é absurdamente parecida com algumas coisas. Você vê uma certa semelhança com a banda Fleetwood Mac. Eu gosto de músicas antigas, não adianta. Então, assim, eu gosto muito da banda Fleetwood Mac. Então e eu conheço bastante a história deles. Então você vê uma certa semelhança muito grande com a história da banda. Claro, é uma história ficcional, tá? Isso aqui é ficção. Mas você acaba relacionando algumas coisas de características de personagens, de estouro de música, de acontecimentos. Em alguns momentos aqui você consegue ali ver uma certa semelhança e como fã de Fleetwood Mac não podia não gostar do livro, porque eu gosto muito da banda e eu realmente gostei muito do livro, assim, muito do livro mesmo. E tem coisas, assim, que bateu na minha vida pessoal. Tem partes aqui do livro que eu me identifiquei muito com alguns personagens. E me identifiquei muito com a história de alguns personagens. E você fica... Sabe, você fica... Até que ponto a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Não tem como você não se apegar a Daisy Jones e nem os The Six. E eu acho que a Taylor criou uma história fantástica, uma história de amor e de música. E aí, quando eu falo história de amor, não, a questão aqui não é o romance em si, é o amor às coisas, ao amor à sua família, ao amor à própria música, ao amor à carreira. Então, é muito fantástico essa história e eu realmente tô encantada com a escrita do livro, com o método que ela escolheu trazer essa história, esse meio de documentação, de entrevistas. As músicas, tem as letras das músicas aqui, o processo criativo, ela realmente conseguiu pegar a essência de um artista e trazer pra cá, e isso é incrível, assim, processo criativo de um outro artista, de como o outro artista escreve e de um outro, sabe? Porque você ser escritor é uma coisa, você trabalhar com música é outra, são outros veículos de mídia, outros processos criativos e cada um tem o seu próprio. Então, você adaptar isso para uma escrita e mostrar o processo criativo de uma música é bem diferente de mostrar o processo criativo de um livro, por exemplo. Eu não tenho uma coisa que eu não gostei no livro, eu realmente indico muito, muito, muito esse livro e eu tô completamente apaixonada e paguei muito a minha língua. E é esse tipo de coisa que eu falo pra vocês. Eu gosto de pagar a língua quando eu falo que eu não gosto de romance e aí vem com esse aqui e dá na minha cara, sabe? Porque é um romance muito bem escrito, é um romance real, é um romance nada idealizado, cruel certas vezes e lindo, porque a gente vê que é real, sabe? Isso aqui é muito possível de acontecer e você não consegue ficar com raiva de ninguém no livro, é impressionante. Você não consegue ficar com raiva de ninguém, porque como a gente tem o ponto de vista de cada um, você entende, pelo menos eu entendi, eu viajo muito e me coloco muito no lugar das outras pessoas. Então, quando eu tô lendo um livro, eu sempre me coloco no lugar do personagem pra tentar entender o que tá acontecendo ali, né? Então, assim, eu me colocava no lugar de cada uma daquelas pessoas, dos membros da banda, e eu via o porquê que cada um estava irritado com alguma coisa, e o porquê que acontecia algumas coisas. Por mais que você sinta raiva de um personagem em um certo momento, quando ele começa a falar, quando a pessoa começa a falar o ponto de vista dela, você meio que entende o porquê que ele estava se sentindo com raiva, o porquê que estava acontecendo aquilo, e isso é fantástico. Gente, que livro fantástico, assim, muito, muito maravilhoso. O final, chorei, me emocionei, e se alguém falar que eu me emocionei com romance, eu vou negar tudo. Por mais que esteja gravado em vídeo, eu vou negar tudo. Então, eu me emocionei muito lendo esse livro. Principalmente nas partes que eu me identifiquei com algumas coisas e que... Gente, que livrão. Eu só digo isso, assim, que livrão. Se você gosta de um romance bem escrito, se você gosta de histórias reais, se você gosta de música principalmente, isso aqui é um prato cheio. Gente, isso aqui é um prato cheio. Vale muito a pena mesmo vocês lerem Daisy Jones and the Six.
E eu tô muito ansiosa pra série da Amazon. Até o momento que eu estou gravando este vídeo, eu não tenho maiores notícias sobre a série da Amazon. Eu não sei se vai estrear esse ano. A previsão era que estreasse ainda em 2021, mas eu não sei se vão adiar, não sei se já definiu uma data. Eu procurei antes de soltar esse vídeo e até o momento eu não tive maiores notícias, então vamos ficar no aguardo. Se alguém souber, e se alguém estiver vendo esse vídeo depois que for postado e já saiu alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Então, tô muito ansiosa pra saber como que eles vão adaptar esse livro. Se a pessoa perguntar, me indica um romance, eu vou falar esse. É isso, assim, eu não tenho o que falar. Esse aqui virou um dos meus livros, assim, favoritos. E eu acho que vale muito a pena. Pega você na ferida, porque é uma história de amor de várias formas. E é isso, gente. Essa foi a resenha de Daisy Jones e The Six. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, me deixa aqui embaixo nos comentários. Curta o vídeo, que me ajuda bastante. E também deixa sua opinião se você gostou tanto quanto eu sobre esse livro. Vamos bater um papo. Que história boa, gente. Que história boa, assim, sério. Nossa, que romance. Nossa, que livrão, que livrão. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha de livro por aqui. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.